Essa é a série Sobrevivencialismo Digital, onde o meu objetivo é tirar você de uma situação de um usuário leigo e indefeso, uma potencial vítima, a um usuário extremamente consciente e capaz de se defender de qualquer ameaça ao navegar na internet, ao ficar no meio digital. E antes de começar, primeiramente, se você não assistiu a aula 1, é muito importante que você vá e assista. Por quê? Porque lá a gente definiu, na verdade, eu te mostrei quais são os dados que você deixa escapar, dados pessoais sobre você, que você fornece de bom grado para várias empresas sem pedir nada em troca, quer dizer, só em troca de um pouquinho de conforto. Eu te dei lá a dimensão dos dados que você compartilha. Então é muito importante você entender quais dados você compartilha, para quem você compartilha, e a partir daí você identificar quais desses indivíduos são ameaça ou não. É o que a gente vai definir nesta aula então. Eu vou te ajudar, vou aqui sentar com você, trazer alguns exemplos do que seria ameaça para você, para a partir daí você combatê-las. Porque como é que você combate algo que você mal compreende? Como que você vai combater as ameaças sem identificar quais são as ameaças? Por isso que isso é muito importante. E na aula 3, só na aula 3, que é a terceira parte, terceiro episódio dessa série, é que vamos definir as estratégias, porque já sabemos os dados que são coletados, já sabemos para quem estão sendo coletados e quais são as ameaças. Agora sim, a gente pode traçar as estratégias para poder nos defender na internet. E é possível, e você pode. Eu te garanto que você pode. Você tem totais condições de seguir tudo isso aqui e se defender na internet, porque estou colocando até aqui o seguinte, uma frase. Eu estou lendo um livro que eu recomendo bastante, que é O Arte da Guerra. O pessoal sempre recomendou esse livro. É um livro milenar, que até hoje eu não sei porque que eu não li, mas o Sun Tzu, que é o criador do livro, ele diz o seguinte, que se você conhece o seu inimigo como a si mesmo, você não precisa temer as 100 batalhas, que você estará preparado, você estará sempre preparado à sua batalha se você conhece o seu inimigo como a si mesmo. Então você precisa conhecer seus inimigos, as ameaças. E aí, por que é importante você definir o seu modelo de ameaça antes de fazer qualquer coisa, antes de sair escolhendo qualquer aplicação? Todo dia, principalmente agora nesta semana que a gente abriu lá a comunidade no Telegram, vem alguma pessoa perguntar sobre a aplicação tal. Anderson, que navegador é o melhor? Qual navegador você recomenda? Qual o melhor sistema? Qual é o provedor de e-mail? Provedor de e-mail X ou Y? YZ. E aí eu digo, depende. Se eu não souber o seu modelo de ameaça, eu posso estar sendo irresponsável em te indicar alguma coisa que ou não será ideal para o seu modelo de ameaça, para a sua necessidade, ele pode ser superdimensionado ou subdimensionado para a sua necessidade. Então eu posso estar te recomendando algo que você não vai se sentir confortável, que você não vai ter conforto nenhum, você não vai conseguir mal fazer as suas atividades na internet, ou algo que talvez seja subdimensionado e você não estaria de verdade protegido de acordo com a sua ameaça, mais uma vez. Então é muito importante você aprender isso antes de qualquer aplicação. E aí eu coloco o exemplo aqui de você que vai na internet e um cara diz, olha, use o Tor Browser configurado na segurança máxima. Essa é a indicação que ele fez para você. Aí você vai lá, correndo, aí baixa lá o Tor Browser, aí faz o que ele sugeriu e quando você tenta abrir o YouTube, acontece isso. O YouTube não abre. E aí você diz, caramba, o cara disse que eu poderia usar isso aqui, que eu ia ficar protegido, mas eu nem consigo abrir aqui o YouTube, né? E aí tá marcado aqui esse símbolozinho, que significa que o Tor ele está na proteção máxima, o que significa que ele bloqueia JavaScript. E toda a página do YouTube ela só carrega graças ao JavaScript, né? Os elementos de página são todos configurados em JavaScript. E você simplesmente não vai conseguir abrir. E aí você vai culpar o cara, vai falar que o cara te indicou o negócio errado. Por quê? Porque você não identificou a ferramenta se ela vai de acordo com o seu modelo de ameaça. Consequência, você volta para a sua vida de antes, o mesmo conforto de sempre, porém, a mesma vulnerabilidade, uma ferramenta que vai continuar sugando seus dados e o colocará, continuará o colocando em risco. Por isso que é muito importante
definir o seu modelo de ameaça. Agora, primeira coisa, como eu disse, definir quais dados você quer proteger. Agora a gente precisa ser mais específico. Quais dados você realmente precisa proteger? Eu mostrei lá na última aula que as Big Techs, o Google principalmente, coletam vários dados pessoais, suas atividades, sua localização, identificação única e coisas um tanto estranhas como contatos da chamada, duração da chamada, as torres de celular para fazer triangulação de sinal, enfim. E suas atividades em especial. E eu acredito que todos esses dados sendo fornecidos de bandeja para as Big Techs, dá a elas controle total sobre sua vida. E você pode não perceber, mas isso acontece hoje e tende a piorar no futuro. Mas certas coisas, será que você tem que proteger? Por exemplo, a sua cor preferida. Será que você precisa esconder a sua cor? Ou se você gosta de jeans, por exemplo, é tão importante você esconder que você gosta de chá ao invés de café? Será que essas informações ameaçam você, como você imagina? Eu acredito que não. A não ser que você viva na Coreia do Norte. Se você vive na Coreia do Norte, lá não pode usar calça jeans. Quer dizer, pode usar calça, obviamente está na foto, não pode usar calça jeans. Pode nem falar jeans. Tem algumas palavras lá que não podem ser ditas, porque segundo eles fazem parte do vocabulário imperialista americano. O mais engraçado é que eles tomam Coca-Cola, né? Então, a não ser que você viva na Coreia do Norte, isso não é uma ameaça para você. Então você pode compartilhar esses dados sem correr maiores riscos. Outra coisa, o que você é, sua sexualidade. Por exemplo, se você gosta de outra pessoa do mesmo sexo, né, se você é homossexual, será que é tão arriscado você compartilhar isso? Talvez seja, em algumas regiões do Brasil, talvez seja sim. Na maioria, não. Agora, se você vive nestes países aqui, do Oriente Médio, ali da África, que possuem religião predominantemente muçulmana, você terá sérios problemas lá, porque nesses países ser gay é considerado crime sob pena de execução, morte, né? Então, sim, lá, pessoas que têm essa condição não podem expressar que são homossexuais. Então, o que acontece? Lá o modelo de ameaça é diferente do modelo de ameaça das pessoas que vivem aqui. Então, qual a conclusão? O que você precisa esconder dependerá de onde você vive, quem você é e o que você faz. E aí a gente vai, então, para a modelagem de ameaça. Threat Modeling, que na verdade consiste em planejar, identificar e avaliar ameaças e vulnerabilidades de aplicações e sistemas. Trazendo para o campo da cyberdefesa, que é o que eu considero aqui, todo esse conteúdo é cyberdefesa. A gente está se defendendo dos cyberataques. Então, o que seria isso para o campo da cyberdefesa pessoal? É o processo de descobrir o que você tem que o seu adversário considera importante saber e iniciar um ataque a partir disso, para poder te atacar. Então, o que a modelagem de ameaça significa para nós, em outras palavras, trata-se de avaliar as informações sobre você ou sobre o que você faz que podem ser usadas pelos seus adversários para chegar até você e te atacar. Em outras palavras, ocultar informações que pode torná-lo vulnerável, exposto na internet, no meio digital e até no meio físico. Isso pode ter implicações também no meio físico. A gente vai ver isso mais adiante. Agora, quem seriam seus adversários? Primeira coisa que você precisa definir agora, depois que você já sabe quais dados você compartilha, para você identificar se esses dados são realmente perigosos, você tem que identificar os seus adversários, seus inimigos. E eu procurei a definição de adversário que mais se encaixa aqui no nosso contexto. Adversário é qualquer indivíduo que se oponha às suas ideias, valores, objetivos, crenças e costumes. Ou seja, que dificulte ou se oponha ao seu progresso. Eu cheguei a essa definição, tá? Você não vai encontrar isso no dicionário, mas para o nosso contexto, eu acredito que isso se encaixa bem. O seu adversário é quem quer atacar a sua liberdade e, por consequência, a sua própria vida, ou seja, seu inimigo. Então você está se defendendo do seu inimigo, tá? Que fique bem claro isso. Portanto, estes são os principais aspectos para definir o seu nível de ameaça. Eu listei aqui os 4 principais aspectos que você deve colocar. Agora, se você puder parar aqui e anotar isso, seria o ideal. Primeiro, quem são os seus adversários ou possíveis adversários? Você precisa definir isso. Desses que a gente mencionou na última aula, quem são os seus adversários? E o quão poderosos eles são? O quão poderosos para você são as Big Techs, o governo, os hackers, as empresas de tecnologia em geral, ou os golpistas que existem na internet, ou alguém do seu próprio bairro, vizinhos, alguém que está bisbilhotando as suas redes sociais, empregador, um colega de trabalho, enfim. Terceiro, no caso, quais informações atraem seus adversários?
você precisa identificar qual informação que vai chamar a atenção de governos, qual informação que vai chamar a atenção de Big Techs para poder controlar você, para poder te oferecer produtos que você talvez não gostaria que fossem oferecidos, para bisbilhotar a sua vida, saber o que você faz, para poder explorar isso, explorar uma fraqueza sua. Então, você precisa ter definido isso aí. Quais informações atraem seus adversários. E a quarta e principal é quais são os riscos. Porque, vamos lá, quem são os seus adversários? Então você precisa definir quão poderosos eles são. Quais informações atraem esses indivíduos? Você precisa definir o risco. Será que o risco é tão alto quanto você pensa? Ou será que o risco é tão baixo quanto você imagina? Pode ser que não. E aí você define quais riscos você está disposto a correr. Definindo tudo isso, você precisará se antecipar aos seus adversários, porque não adianta nada você ter tudo isso no papel e não agir, e não se proteger. Então você precisa se antecipar a um possível ataque, ou seja, você precisa ou esconder ou eliminar essas informações. Se elas já estiverem disponíveis ao atacante, você tem que dar um jeito de eliminá-las, seja mudando seus hábitos ou tentando de alguma forma excluir isso da base de dados deles. E é claro, paralelo a isso, pode ser um ou outro esconder as informações que você produzirá daqui para frente. Este é o objetivo dessa série de vídeos aqui. E o que seria risco? Risco é estar sujeito à possibilidade de perigo que pode acarretar em alguma consequência. Então, esta é a definição de risco. Eu queria deixar bem claro aqui o que seria risco. Dito tudo isso, como definir o seu modelo de ameaça? Agora eu peço que vocês prestem muita atenção aqui. Eu quero até ver se está tudo certo. Como definir o seu modelo de ameaça? Está aqui um diagrama. E esse diagrama, ele deixa muito simples. Eu acredito que ilustrar e desenhar torna a ideia muito mais fácil de se pegar. O que seria o modelo de ameaça? Então temos o círculo vermelho do lado esquerdo, que é tudo que você tem. Então aqui, neste círculo vermelho, você vai preencher com todas as informações que você distribui na internet, que você deixa vazar na internet, que você compartilha na internet. Qualquer comunicação sua, entre o seu dispositivo e qualquer site externo na internet, tudo que você compartilha, redes sociais, enfim. E do lado direito é o círculo dos dados, das informações que os seus adversários querem, que é importante para eles. E o seu modelo de ameaça ficará na união entre o que você tem e o que eles querem. Então, o seu modelo de ameaça ficará aqui. Porque, vejamos, o seu adversário, ele não se interessará por tudo que você compartilha. Algumas coisas para ele será irrelevante. Quer dizer, para as Big Techs tudo é relevante para elas, porque sugar o máximo de dados possível para traçar um perfil único exclusivo sobre você, para rastreá-lo na web e oferecer anúncios de produtos e serviços. Então, por isso que elas precisam do máximo de informações suas. Mas algumas você pode liberar para elas que não terá risco à sua privacidade. E você precisa definir quais são. Mas este seria, digamos, o diagrama da relação entre o que você tem, o que os seus adversários querem, desejam e o seu modelo de ameaça. Tá? Aquilo que você precisa esconder e aquilo que você precisa direcionar seus esforços e recursos a protegê-los. Tá? Então, fixe bem, este é o diagrama. E aí eu entro na analogia do Iron Dome. Eu ando pesquisando bastante sobre área militar, sobre guerras. Eu acompanho alguns canais e eu me interessei bastante pelo sistema Iron Dome. Se você não conhece, se você nunca ouviu falar, o Iron Dome é um sistema de combate anti-foguete. E eu não sei se existe em outro lugar, mas ele é amplamente usado em Israel para combater os ataques do Hamas, países vizinhos ali de Israel, já que Israel é de origem judaica e, enfim, segundo eles, todo mundo tem que ser muçulmano. Então, eles não gostam de diferenças. E aí, o que eles fazem? Eles querem dominar o território de Israel porque eles consideram, historicamente, como território deles. Então, eles vivem em pé de guerra ali com Israel. E Israel, o governo de Israel, em parceria com os Estados Unidos e outros países, desenvolveu um sistema antimísseis chamado Iron Dome. Por que Iron Dome? Iron vem de ferro e Dome vem de domo. E o sistema de proteção antimíssil de Israel, ele faz uma proteção ali nas cidades de tal forma que se parece com um domo. Então, todo míssil que vá até algumas áreas consideradas importantes para Israel, áreas povoadas, esse sistema, ele identifica, ele tem uma série de sensores
que medem a presença de foguetes entrando no território de Israel, e o sistema vai e ativa um outro foguete que combate este, que vai cair no território. Então, este míssil do sistema Iron Dome, ele visa identificar e chegar até perto desse foguete e disparar uma série de partículas para desativar ele no ar. E aí ele cai no chão sem explodir nada, sem oferecer nenhum risco. Eu não sou especialista, tá? Eu estou dizendo aqui da forma que eu entendi esse sistema. E por que eu estou dizendo isso? Porque o sistema Iron Dome, ele é a definição perfeita de definição de modelo de ameaça, identificar a ameaça para poder funcionar de forma harmoniosa e de forma eficaz. Por quê? Vamos lá, aqui nesse desenho na esquerda, você pode ver que o Iron Dome, ele não ataca todos os mísseis. Por quê? Porque, malandramente, a galera lá do Hamas, eles vão fazer com que Israel gaste munição com projéteis pequenos, para que eles fiquem sem capacidade de atacar os maiores, com maior poder de destruição. E aí eles começam a lançar alguns pequenos, começam a lançar em volta, não na cidade, para que Israel gaste o seu poder de fogo e não consiga combater os maiores. Mas eles corrigiram o sistema, aprimoraram o algoritmo de identificação e passaram a desconsiderar os projéteis que não caem nas áreas habitadas. E aí eles simplesmente ignoram. Haverá alguma destruição ali, talvez vai cair em algum lugar menos habitado. Infelizmente, algumas pessoas virão a se machucar, ou então pode cair ali uma fazenda e tudo mais. No entanto, se algum projétil maior, com maior poder de fogo, cair em áreas extremamente habitadas, zonas tem mais pessoas, talvez suprimentos e tudo mais, enfim, esse sistema atue para proteger essa zona, essa região. E isso é similar ao que estamos tentando fazer aqui, que é definir o nosso modelo de ameaça. Da mesma forma que estamos tentando definir o nosso modelo de ameaça na internet, Israel definiu o modelo de ameaça ao projetar esse sistema. Por exemplo, e aí que eu coloquei uma série de perguntas que ajuda a definir isso. O que Israel tem? Cidade, domínio sobre um território. Então, Israel tem um domínio sobre um certo território e ele tem um inimigo. Quem é o inimigo? O Hamas. Governo dos países vizinhos, que governam os países vizinhos. E o quão poderoso é este inimigo? Para Israel, esse é um inimigo bem perigoso, porque vai assassinar pessoas. Ele precisa se proteger desse inimigo. Um inimigo que eu coloquei aqui numa escala de 0 a 10, considerado como 8. E o que o inimigo quer? O que o Hamas quer de Israel? Ele quer bombardear locais povoados especificamente. Ele joga alguns mísseis em locais não povoados, mas não é esse o objetivo deles. O objetivo deles é guardar o poder de fogo maior para cair dentro da cidade. Então, qual o nível de ameaça de Israel? Alto. Então, se a gente colocar aqui no nosso diagrama, Israel tem áreas menos povoadas e povoadas, com pessoas, comida, água, suprimentos e energia. E qual o modelo de ameaça, então, de Israel? Essas áreas mais povoadas, essas áreas onde tem mais pessoas, onde o prejuízo seria maior. E é exatamente isso que o Hamas se interessa. Ele se interessa em atingir pessoas, suprimento, água, energia e tudo mais. Então Israel vai direcionar o seu poder de defesa a esta ameaça. Então este é o modelo de ameaça de Israel. Ele vai focar seu esforço aqui. Todo o resto ele vai deixar para lá. Ele não vai proteger aquilo, porque será perda de tempo e recurso. E ele não pode perder, caso contrário, milhares de pessoas ou milhões de pessoas morrerão. E esta é a analogia à definição de ameaça. Da mesma forma que Israel definiu esse modelo de ameaça, a gente tem que fazer da mesma forma. Focar nossos recursos, nosso esforço e nosso tempo apenas naquilo que vai nos prejudicar, que vai trazer uma ameaça de fato à nossa vida, à nossa propriedade, à nossa liberdade, enfim, que vai minar a nossa privacidade e nos colocará em risco, vulneráveis ao navegar na internet, ok? Agora que você entendeu a analogia ao modelo de ameaça, então vamos aqui para o nosso modelo de ameaça. O que seria para a gente a definição de modelo de ameaça? E a gente, como eu disse, precisa começar definindo quais são nossos adversários. Quem são os seus adversários? E aí eu listei aqui, eu fiz uma lista e veja, esses são os supostos seus adversários. Eu não posso definir isso para você. Só você é capaz de definir os seus adversários. É claro que eu posso te ajudá-lo. Não aqui, meu tempo é limitado, tá? Mas eu posso te ajudar a definir os seus adversários. Mas aqui eu já me adiantei, listei aqui os principais que costumam ser adversários da maioria das pessoas. Governos.
polícia, juízes, promotores, políticos, agências de fiscalização, enfim. Big Techs, muitas vezes atuando a serviço de governos. Então, Facebook, Google, Amazon, Microsoft, enfim, as Big Techs, as grandes corporações de tecnologia que têm um poder absurdo eu considero que elas têm um poder absurdo até sobre o Estado. Hackers criminosos. Tem hackers do bem também, tá, galera? Por isso que eu falo hackers criminosos. Tem hackers que atuam identificando vulnerabilidades e falhas em aplicações para torná-las mais seguras. Então, estes são considerados hackers do bem. Só que tem os hackers do mal que visam explorar essas falhas em aplicações, em sistemas, para poder fazer coisas ruins. Por exemplo, roubar indivíduos, extorquir, fazer chantagem, compartilhar dados, se divertir com as vítimas. Então, esses são hackers criminosos. Golpistas, fraudadores, os caras que te mandam lá e-mail de phishing, que não precisa ser hacker para fazer isso, é um ataque pouco sofisticado. Os caras que querem roubar seus dados, roubar sua conta, seu login e senha de acesso, enfim, roubos menos sofisticados. Ou pode ser cônjuge, seu cônjuge, ciúme, violência, intimidação, relacionamento tóxico, ou ex-cônjuge, né? Chantagem, extorsão, intimidação. Stalkers, que são as pessoas que querem ali te vigiar, rastrear, ver onde que você está, talvez isso se encaixe também no ex-cônjuge, ou alguém invejoso, enfim, pode rolar desde assédio, intimidação, pode ser um ex-cônjuge, né? Ele começa a instalar a aplicação para poder te rastrear, igual a gente falou lá na aula 1, ou pode ser o seu empregador, tentando ver o que você faz fora da empresa, ou dentro da empresa, o que você está checando na sua rede social, enfim. Ou se você faz um outro trabalho paralelo e não quer que ele saiba. E você vê que em cada um eu coloquei uma cor diferente que implica no nível de ameaça. Então, o mais vermelho aqui seria o mais ameaçador. E o menos seria o menos ameaçador aqui. Então, indo aqui para vermelho mais claro, laranja e aqui indo quase para o verde. E aí tem os seus vizinhos, o famoso dedo duro, fofoca ou então assédio. Ah, eu pulei aqui a seguradora. Seguradora querendo aumentar o valor do seu seguro. Então, ela vai começar a ver o que você está fazendo, o que você posta nas redes sociais. Esse fim de semana foi bebedeira total. A sua seguradora está de olho para aumentar o valor do seu seguro, tá? Seguro de vida, seguro de saúde, enfim. Ou para invalidar até mesmo o prêmio, com base nas informações que você compartilhou. Então, eu considero isso como uma ameaça, não sei você. E seus parentes? Sei lá, pode rolar assédio, violência, humilhação, imposição de valores, e você quer se proteger de tudo isso, tá? Então, esses são os seus possíveis adversários que eu listei aqui, né? Você precisa definir quais são. Isso aqui é só um norte, é só para você começar a pensar aí. E agora, o que você precisa proteger? Você precisa proteger o quê? A sua comunicação? Então, e-mail, chat, né, as suas mensagens, fotos que você compartilha, ligações, postagem em redes sociais, atividades na internet, histórico de buscas, cookies, sites acessados. Você quer proteger as suas atividades, tudo que você navega, tudo que você acessa na internet, de quem que você quer proteger, qual é o adversário. E aí você tem que pensar nisso aí. Ativos digitais, Bitcoin, criptomoedas, ou sua conta bancária, enfim. Orientação política ou ideológica. Se você é de direita, esquerda, libertário, de quem que você quer defender isso? Do establishment? Do governo atual? Valores e costumes. Se você é religioso, conservador, a depender de qual é a sua religião, você pode ser perseguido por conta disso. Em vários países acontece isso. Sua profissão, né? Se você é advogado, você precisa preservar suas fontes. Contador, consultor, empresário, agente. Empresários geralmente são muito visados por criminosos, hackers. Você é um jornalista, pode sofrer intimidação também. Bens materiais, imóveis, carro, objetos, dispositivos. Alguém pode saber onde que você trabalha, onde que você mora para poder te roubar. E eles conseguem isso fazendo buscas na internet, identificando o que você posta nas suas redes sociais, a sua localização, caso você deixe isso aparecer, né, através lá das suas redes sociais, enfim. Ativos financeiros, ações, investimentos em corretoras, hábitos de compra. Se você não quer que Big Techs fiquem oferecendo produtos para você, que você não quer consumir, mas elas conseguem controlar ali as suas emoções e aí você acaba comprando por impulso. Acontece muito com quem gosta de certo alimento e aí aparece lá propagandinha do iFood, né? Então, intenção de compra de produtos e serviços online. Identidade, você quer esconder o quê? O seu nome, seu sobrenome, documentos, credenciais, para que você não sofra um roubo de identidade, para que indivíduos mal intencionados não usem sua identidade para realizar compras sem seu nome. Sua localização, para justamente inibir aí criminosos. Então,
seu endereço de residência, o seu endereço de IP, que acaba entregando o seu endereço aproximado, GPS, relacionamentos, você precisa proteger eles, né? Você tem um relacionamento que você não quer que ninguém saiba, você precisará protegê-lo, né? Enfim, essas são algumas das coisas que eu pensei aqui que pode ser algo que você queira proteger. E aí eu dou alguns exemplos de indivíduos que estariam nessa condição e precisam definir aí qual seria a ameaça deles. Então eu estou fazendo uma suposição aqui, vou dar um exemplo do indivíduo A. O indivíduo A, ele tem como o seu adversário o governo. E o que o governo faz? Aí aqui a gente define quem é o adversário dele. O adversário dele aplica leis sem base ética nenhuma, ele faz restrições, cria dificuldade, regulações, e caso esse indivíduo não obedeça, o Estado, né, o governo, vai aplicar sanções e tentar realizar extorsões ou restringir a liberdade dele, né, deste indivíduo, o indivíduo A. Para isso, quais informações o Estado irá buscar para poder fazer isso, né, para o Estado tentar controlar esse indivíduo? O que ele vai fazer? Ele vai buscar as atividades do indivíduo, a localização do indivíduo, endereço de IP já resolve muitas das vezes, suas comunicações, contatos, suas posses, bens materiais, bens digitais, né, Bitcoin, investimentos digitais, quem são sua família e parceiros para tentar descobrir alguma informação adicional, tudo que você tem comprado ou pretende comprar para poder tirar a fatia, né, o governo pegar a fatia dele, né, e ficar para ele. Então este indivíduo, ele definiu tudo que o governo vai tentar coletar sobre ele. De posse dessas informações, ele joga aqui então no diagrama. Então tem aqui o diagrama e aí tudo que ele tem gosta de abacate, ele gosta de calça jeans, ele gosta de Guns N' Roses e ele gosta de cor amarela. Então essas são informações que o Estado não está nem aí. Ele poderia compartilhar numa boa essas informações, pelo menos por enquanto. Só que as outras informações ele vai jogar aqui, né, para o modelo de ameaça dentro do diagrama, que é a empresa onde ele trabalha, os investimentos que ele tem, qual é a ideologia, os contatos, a localização. Então tudo isso ele colocará dentro deste diagrama e ele vai, olha, são esses dados que eu preciso proteger, são essas informações, esses são meus ativos e se o meu adversário tiver acesso a isso, eu posso estar em risco, então eu preciso proteger tudo isso aqui. Então ele acaba de definir o modelo de ameaça dele. O que ele tem? Bens, ativos digitais, patrimônio, relacionamentos, liberdade de se expressar, liberdade de relações comerciais com as outras pessoas. Então, ele tem tudo isso e muito mais. Só que o que o inimigo dele quer? Que no caso é o governo. Restringir a liberdade dele, fazer extorsão e ameaça. Então, quem é o inimigo? Governo. E quão poderoso é este inimigo? Eu coloquei aqui como 10, mas você precisa definir o quão grande é essa ameaça, porque em alguns países existe uma certa liberdade. Em alguns países, governos são menos autoritários que outros. O modelo de ameaça de quem está na China não é o mesmo modelo de ameaça de quem está no Brasil. O modelo de ameaça de quem está no Brasil não é o mesmo de quem está nos Estados Unidos, por exemplo. Então, cada indivíduo precisa definir qual é a ameaça do seu governo. Eu coloquei aqui como 10 porque a gente não vive num lugar tão livre assim. O Brasil não é tão livre assim. Então eu coloquei como 10, mas aí você que tem que definir quão este governo atual e o próximo que vier irá te ameaçar. 8? 5? 10? Não sei. Quem tem que definir é você. Então fechamos aqui o nível de ameaça ao indivíduo A. Indivíduo A tem um modelo de ameaça altíssimo. E aí a gente vai para o indivíduo B finalmente. O indivíduo B, ele tem um outro adversário, que é um adversário muito comum das pessoas, que são os hackers. Hackers criminosos. E o que eles querem? Eles querem explorar brechas em aplicações e sistemas, como vimos lá na aula 1, o Pegasus, ou fragilidade do usuário. O usuário não sabe se comportar na internet, o usuário é leigo, então ele vai explorar tanto a brecha técnica das aplicações que o usuário utiliza, quanto o usuário em si, que é a famosa engenharia social. Para quê? Para roubá-lo, extorquí-lo ou simplesmente se divertir com a vítima. Sim, tem hackers que adoram se divertir. Eles só fazem aquilo por diversão. Até porque já devem ter ganhado muito dinheiro, né? Para isso, que informações eles tentarão buscar? Então eles vão na internet e vão tentar coletar a maioria dessas informações aqui. Ou então todas. Sua localização, né, para saber qual a sua região, o que você anda comprando, suas atividades nas redes sociais, saber seus gostos, saber o que você anda postando lá, sua identidade, documentos, credenciais de sites, login e senha, para poder invadir alguma conta sua, talvez hackear suas redes sociais, ou talvez invadir uma conta sua na corretora, roubar seus ativos digitais, como vimos lá na primeira aula,
suas contas bancárias, dados de cartão de crédito, bens digitais irrastreáveis, como criptomoedas, fotos íntimas para poder extorquí-lo, dados confidenciais e etc. E aí, qual o seu modelo de ameaça nesse caso? E aí você vai traçar o seu modelo de ameaça, o que você precisa esconder. Então, se você tem como adversário o governo e hacker, você precisa criar 2 modelos de ameaça separados. É ideal fazer isso, tá? Ou então, no final, você junta tudo e coloca o que é comum em um e outro, mas eu recomendo que você separe o seu modelo de ameaça para cada adversário. Governo, qual seria o meu modelo de ameaça em relação ao governo? Qual seria o meu modelo de ameaça em relação aos hackers? Qual seria o meu modelo de ameaça em relação a parentes? Qual seria o meu modelo de ameaça em relação às Big Techs? Para cada um, você vai traçar o seu modelo de ameaça, tá? Identificar quais informações você precisa esconder. Porque, por exemplo, você precisa esconder que você gosta de café, que você torce para o Vasco, gosta de filmes da Marvel? Eu acredito que não. Não sei, quem vai ter que definir isso é você. Agora, o que é ameaça? O que você precisa esconder desses hackers? O seu acesso às corretoras, você precisa esconder, você precisa utilizar sistemas e aplicações que o proteja o acesso seu, no momento que você está logando ali. As suas senhas, seu login e senha, você precisa encontrar aplicações que guarde, né, esses dados em segurança para que eles não acessem. As suas atividades em sites, redes sociais, o seu trabalho, o que você faz, o que você ganha, qual o seu salário, quais são os seus rendimentos, e se você é empresário, quanto você lucra, enfim, seus relacionamentos para poder se passar talvez por sua esposa, para poder te pedir dinheiro, né, enfim. Esses são os dados que você precisa identificar, que eles têm interesse, que os hackers possuem interesse. Os hackers não estão nem aí se você gosta de café, não estão nem aí se você torce pro Vasco, e não estão nem aí que você gosta de filmes da Marvel. Eles estão interessados nestas informações. Então você tem que direcionar seus recursos e tempo, você tem que adquirir habilidades para protegê-los. É aqui que você deve direcionar seus esforços, ok? E aí tem um resumo do modelo de ameaça do indivíduo B. O que o indivíduo B tem? Dinheiro no banco, ativos financeiros, fotos íntimas, arquivos importantes, imagens, áudios, dados sigilosos, arquivos de trabalho e etc. E o que o inimigo dele quer? O que os hackers criminosos querem? Dinheiro, dados do cartão, Bitcoin, o que ele tem, o que ele negocia, ativos financeiros e etc. Então eles vão focar nisso para roubar você, né? No caso, se você for o indivíduo B. E, né, quem é o inimigo então? Hackers ou um grupo de hackers. E o quão poderoso é este inimigo? Se eles possuem capacidade técnica e você não está preparado, essa ameaça, ela pode ser considerada entre 6 a 8, numa escala de 0 a 10. Eu estimei aqui, tá? Mas é claro, a partir do momento que você adquire habilidades, que você aprende a navegar na internet, como você realizar tarefas, realizar atividades de forma segura, você reduz a ameaça. Então, todo o propósito de se defender na internet é reduzir a ameaça ao máximo. E aí ela cai na escala. Agora, neste momento, na situação atual, se você não está protegendo esses dados, a sua ameaça é entre 6 a 8. E aí, qual o nível de ameaça que eu considerei aqui? Entre moderado a alto. A depender aí do seu conhecimento prévio, do como você se importa com essas coisas. E aí eu coloquei aqui um último exemplo, para a gente fechar aqui os exemplos. O adversário do indivíduo C. O indivíduo C, ele tem como adversário a tia dele. E o que ela faz? Ela quer saber por que até hoje ele não arrumou uma namorada. Ela tá encucada com aquilo. Meu sobrinho não arrumou namorada até hoje, ele já tem ali 20 anos e ela fica insinuando que você é gay, né? Só porque não te viu com nenhuma namorada. Para isso, que informações ela tentará buscar para tentar descobrir se você é gay ou não? Suas fotos no Facebook ou Instagram, sua localização, quais locais você anda frequentando, né? Vou ver se ele está indo numa boate gay. Suas amizades, com quem que você anda, que roupa você anda vestindo, ele está com uma roupa estranha, seu penteado e onde que você trabalha. Alguns dados que ela pode tentar buscar. E aí você não quer que ela acesse esses dados, então você vai se proteger disso aí depois. Mas vamos ver se isso é realmente uma ameaça. Então vamos lá, o que você tem aqui? Círculo vermelho, você veste calça jeans, gosta de calça jeans, você gosta de jogar Free Fire e você gosta de Game of Thrones.
algumas informações adicionais que para ela não faz muita diferença. O que vai fazer diferença para ela mesmo são suas mensagens, suas conversas, sua localização, e que você anda fazendo lá no Instagram, no Facebook, que você anda postando, quais imagens, quais fotos você anda compartilhando lá, enfim, suas comunicações e tudo mais. É isso que ela quer. Logo, é isso que você precisará proteger. Logo, você não poderá, aí vem as estratégias que não é o objetivo aqui desta aula, mas você precisará despender recursos para proteger essas informações da sua tia, que é o seu inimigo aqui nessa avaliação de ameaça. E o que esse indivíduo tem? Né? Se você é indivíduo C, o que você tem? Você tem contas no Facebook, Instagram, fotos de paisagem lá, você publicou algumas fotos de paisagem, você tem R$100 na conta, enfim, dados aleatórios aqui que não faz diferença para ela, e um diploma do ensino médio. Ok. Enfim, você não tem nada que te comprometa lá nas redes sociais. E na verdade, a sua tia só quer saber como você está. Ela está preocupada com você, talvez. Será que a sua tia é seu inimigo? Então, considerando tudo isso, quão poderoso é este inimigo? Qual a ameaça que esse seu inimigo traz a você, esse adversário traz a você? Aí eu coloquei aqui 3 porque, sei lá, talvez tem pessoas que se incomodem com isso. Mas, jogando aqui para o nível de ameaça, é considerado como baixo. Então sua tia não é uma ameaça tão grande para você. Então esses foram alguns exemplos de modelagem de ameaça que você precisa fazer. Então, quem são os seus adversários? Você precisa definir isso. O que você precisa proteger? Você tem que fazer uma lista com cada uma dessas coisas. Eu não disse que seria fácil, tá? Então já deixo bem claro. E a partir daí você começa a analisar o seu adversário. O que ele quer, qual o propósito do seu adversário, qual o objetivo, o que ele vai tentar buscar de informação sobre você e o que ele quer, de todas as informações que você compartilha na internet. De tudo que você compartilha na internet. Será que é importante para ele saber que você torce pro Vasco? Eu acredito que não. Então você precisa definir isso antes de procurar qualquer ferramenta para se proteger. E qual a conclusão que a gente chega? Indivíduo A precisa despender de muito tempo ou recursos para proteger a sua privacidade e segurança. Porque, como a gente viu, como o modelo de ameaça ele é tão complexo, já que é o governo, então o governo é uma grande ameaça para ele, neste caso em específico, ele vai precisar despender muito tempo e ou recursos para se proteger, porque a ameaça é muito grande. Então, tudo que ele tem para esconder, ele precisará, sim, de habilidades, de grandes habilidades e de ferramentas adequadas para esconder essas informações desta ameaça, desse adversário, para proteger a privacidade e a segurança dele. Já o indivíduo B, ele precisará de um pouco menos de tempo e recurso a se dedicar. Então, ele precisará de um pouco menos, de tempo e recurso para proteger a privacidade e segurança dele frente a essa ameaça, que é considerada entre média a alta, como vimos lá, neste exemplo. Então, talvez ele não precise de tanta proteção quanto o indivíduo A. Já o indivíduo C, ele não precisará despender quase de tempo e recurso nenhum para se proteger desta ameaça. Como a gente viu, não pode nem ser considerado como uma ameaça. Então, para que ele vai ficar perdendo tempo, sei lá, talvez protegendo tanto, ofuscando dados da tia dele, se a tia dele nem é uma ameaça para ele. E aí, definindo tudo isso, o seu modelo de ameaça, depois que você define isso, você tem a consciência que o seu modelo de ameaça é algo pessoal. E você não pode transferir esse seu modelo de ameaça para outras pessoas. Então, a partir do momento que você informa a uma pessoa a aplicação que você considera ideal para você está fazendo errado. Você primeiro tem que perguntar a ela qual o seu modelo de ameaça. No caso, você precisa entender primeiro para você, para depois você ajudar outras pessoas. Porque o que eu mais vejo são indivíduos que mal sabem definir isso aqui, que nem começaram a identificar o seu modelo de ameaça e saem na internet distribuindo dicas. Utilize Hitoshi, não sei, algum sistema esquisito, instala no pendrive e utiliza. Não é assim. Utilize o Tor na segurança máxima. Utilize o Kali Linux juntamente com uma máquina virtual. Ou então, utilize o Tails. Começa a distribuir dicas sem antes perguntar qual o seu modelo de ameaça. Se você não é capaz de definir o seu modelo de ameaça, nem tenta procurar a aplicação porque você pode estar ou gastando recursos à toa com algo que você nem precisa tanto, a depender do seu modelo de ameaça. Se você, por exemplo, for um funcionário público, o governo não é uma ameaça para você, é seu aliado. Você depende dele para viver. Eu, se eu fosse um funcionário público, eu ia fazer o possível para o Estado ficar grande. Passei tantos anos dependendo daquilo, então sim. Felizmente não. Então,
Eu defendo o oposto. Para mim, governo é uma ameaça, mas para muitas pessoas não é. Para muitas pessoas, ameaças são as Big Techs, que vivem vigiando elas o tempo todo, onde quer que elas vá. Onde quer que elas vão. Então, definir o seu modelo de ameaça é o primeiro passo antes de qualquer coisa, antes de escolher qualquer aplicação aleatória que talvez não seja ideal para a sua necessidade. E pode torná-lo você ou mais inseguro do que você já está, ou, sei lá, tornar a sua vida um inferno. Você não vai conseguir fazer nada, porque vai acabar totalmente com o seu conforto. Você não vai ter mais conforto nenhum. E aí você irá se frustrar e voltará para soluções inseguras. Então não vai adiantar. Tudo começa entendendo as ameaças que estão à sua volta e direcionar tempo e recurso a elas. E só depois disso é que é possível construir a melhor defesa para combater essas ameaças. Sem dar esse passo, você não vai conseguir se manter seguro e privado na internet. Você ficará correndo atrás do rabo, vai continuar usando ferramentas que não são adequadas a você e ao seu modelo de ameaça e muito provavelmente não vai conseguir se proteger no meio digital. E não é isso que eu quero para você. Eu quero trazer luz, eu quero trazer tudo isso à tona para que você saia deste evento entendendo exatamente o que você precisa fazer hoje. Então vocês que estão aqui, eu quero premiá-los com isso. Esse evento não vai ficar aqui por muito tempo. Eu quero valorizar as pessoas que dão importância a isso, né? Então se você está aqui, meus parabéns. Já deu um passo importante para se proteger no meio digital. E aqui eu faço, de novo, eu volto para a analogia lá do Iron Dome. Então, você seria, digamos, Israel. Está tentando identificar quais são as ameaças. As ameaças são governos, Big Techs, e aí você precisa definir quais são as ameaças. E essas ameaças vão te bombardear constantemente com requisições, né? As Big Techs estarão ali o tempo todo te enviando requisições para o seu navegador, tentando coletar informações sobre você. E aí você precisa definir, e é o que você tem que colocar dentro do seu domo de proteção, quais dados você quer esconder. Quais dados que você não quer que seja compartilhado com esses seus adversários. Quais dados que trarão ameaça à sua vida, à sua propriedade, à sua liberdade. E aí, depois de definido isso, você montará o seu Iron Dome. Você construirá o seu sistema de defesa baseado nisso. Isso deve... Sem ter isso definido, sem ter assistido a aula 1 e a aula 2, você não vai conseguir construir o seu sistema de proteção. Você terá um sistema de proteção ineficiente. Você vai atacar lá o foguete que está caindo lá na lagoa, né? Que nem tem peixe lá. Enfim, você estará combatendo algo desnecessário. Você estará se protegendo de algo que não é tão arriscado. Você poderá fornecer essa informação sem correr grandes riscos. O risco é muito pequeno. Então você vai direcionar exatamente seus recursos e esforços para o que você realmente precisa proteger. É isso que eu quero que você entenda aqui. Eu espero que nessa aula tenha ficado claro isso. Porém, seu modelo de ameaça sempre estará em constante mudança. Então, a definição de modelo de ameaça de hoje pode não ser a definição de modelo de ameaça daqui 2 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos. Isso muda constantemente. Por que muda? Porque o mundo muda. O mundo à sua volta muda. Você muda. As suas ameaças mudam. Então você precisa ter consciência que isso precisará ser revisado de tempos em tempos. Você precisará voltar e verificar se aquelas informações que você deixou passar já não são tão assim irrelevantes, se elas já passaram a se constituir como uma ameaça e você precisará incluir lá no diagrama, aqui dentro, né? Opa, essas informações eu já não posso mais compartilhar. Como, por exemplo, a sua vida financeira. Se você é jovem, daqui a pouco você está ganhando mais. Você já não vai poder mais compartilhar esse tipo de coisa. Você que talvez agora está num relacionamento sério. E aí você precisa esconder isso para proteger a sua família e tudo mais, ou seus filhos. Os seus adversários podem usar sua família para te atacar. Então você precisa proteger eles, né? Esconder essa informação deles. Enfim, tudo isso muda. Seu modelo de ameaça ele precisa ser trabalhado constantemente, né? Sempre. E eu dei o exemplo aqui do nosso colega Bezos, Jeff Bezos. Para quem não sabe, Jeff Bezos é o dono da Amazon, uma das Big Techs. É o cara mais rico do mundo. Eu acho que ainda é. Então, qual era o modelo de ameaça do Jeff Bezos quando ele tinha lá os 15 anos de idade dele? Molecote. Eu diria quase nenhum. E qual era o modelo de ameaça dele quando ele tinha a lojinha virtual lá, vendendo livro, entregando livro de importa em porta? Com certeza, não era o mesmo modelo de ameaça do garoto, né? Mas muito aquém do modelo de ameaça dele de hoje.
bilionário, com capacidade de comprar até países, se ele quiser. Então, o modelo de ameaça muda de acordo com as circunstâncias, de acordo com a sua vida, de acordo com a sua idade, o seu poder de compra, de acordo com seus hábitos, seu intelecto, sua vida muda, você muda constantemente e o seu modelo de ameaça também mudará, ok? E aí você me pergunta, Anderson, então não é possível estar 100% privado e anônimo e seguro no meio digital? Eu tenho que definir um modelo de ameaça, eu não posso simplesmente ir direto, 8 ou 80, proteger tudo de uma vez? E aí eu volto para você a seguinte pergunta. De novo, depende. Eu vou te falar que é inviável ficar 100% anônimo e privado na internet. Por quê? Porque você não viverá. Você não conseguirá fazer nada. Porque ao conectar ao navegador, alguma informação estará sendo compartilhada, alguma informação mínima. Para que os sites funcionem, algumas informações precisam ser coletadas, infelizmente. Por exemplo, o modelo do seu navegador, né, o dispositivo que você usa, desktop, para a página aparecer de forma correta, onde que você está querendo acessar a página, em que lugar, onde que você está clicando. Então, inevitavelmente, algumas coisas você terá que compartilhar. Agora, você quer ficar 100% privado, anônimo e seguro na internet? E aí eu te faço algumas perguntas. Você está disposto a aprender todas as habilidades necessárias para conseguir isso? Você está disposto a aprender, né, a adquirir tudo o que for necessário de conhecimento para poder se proteger? Isso demandará muito esforço e tempo, não tenha dúvida. Eu demorei 2 anos só para entender tudo isso, depois para aprimorar, mas alguns anos não é fácil, tá? 2, você está disposto a colocar tudo que aprendeu em prática e tornar tudo isso um hábito? Porque uma coisa é você assistir essa série de vídeos. Outra coisa é você parar tudo isso aqui e colocar em prática. É totalmente diferente. Colocar um vídeo ali para rodar, ouvir aquilo e depois não usar, não fazer nada, não adianta nada. Então você está disposto a tornar tudo isso um hábito, colocar tudo em prática? Terceira pergunta, você está disposto a abrir mão de boa parte do seu conforto e conveniência para poder ficar 100% anônimo e privado na internet e seguro? Está disposto a abrir mão de conforto e conveniência? Eu sei que isso não é fácil. Não é fácil você se livrar da conveniência das Big Techs. É possível, mas com muito esforço. Obviamente. Eu não vou aqui iludi-los. Eu quero trazer a realidade à tona para vocês. Eu quero que pelo menos vocês saiam aqui com uma decisão tomada. Seja você buscando informações, buscando habilidades para se proteger e ficar anônimo e privado na internet, seguro, ou não, ou esquecer tudo isso aqui e continuar como está, mas sendo consciente de tudo isso, de que não será fácil. Mas é possível. Desde que você abra mão de tudo isso. 4, está disposto a abrir mão de muitos relacionamentos, porque veja, se a sua tia não protege os dados dela mesma, como você espera que ela vai proteger os seus? Então, as pessoas que não vão te ajudar ou que não irão entender o que você está fazendo, as pessoas que não entendem as suas ameaças e o quão as suas informações são importantes, que em mãos erradas pode ameaçar a sua vida e propriedade, você tem que cortar relações com elas, infelizmente. Você está disposto a isso? E quinta pergunta, que eu acho que é importante também, você está disposto a abrir mão de todos os seus velhos hábitos? Você terá que mudar de hábito. Incorporar novos hábitos é abrir mão de velhos. Substituição de hábitos. Você estará disposto? Então, responda a essas perguntas e, no final, você vai ter uma conclusão de que se você realmente é capaz de ficar 100% privado, anônimo e seguro na internet. É possível? Eu te respondo se é possível ou não agora. Com base neste livro aqui, Extreme Privacy, do Michael Bazzell, eu li esse livro, inclusive o nosso treinamento sobre vivencialismo digital bebe dessa fonte, desse livro. É claro que eu aprimorei muitas coisas, eu trouxe várias coisas novas, focadas para a gente aqui, para a nossa realidade quase socialista aqui no Brasil. Michael Bazzell, ou Bazzell, não sei como é que se pronuncia. Ele é um ex-investigador que trabalhou no FBI. Ele é especialista em crimes cibernéticos e OSINT, que é uma forma de investigação com base em fontes open source. E com base nessas fontes, ele consegue definir um modelo de ameaça para muitas pessoas e ele consegue ajudar essas pessoas a ficarem invisíveis na internet. Sim, ele traz alguns exemplos no livro dele, só que ele diz que a maioria dos indivíduos que o procura para isso são
pessoas muito ricas que querem se livrar das ameaças, obviamente, isso é óbvio. Celebridades que estão cansadas de holofotes e querem sumir da internet, não querem mais saber disso. Já ganharam tanto dinheiro, né? Então, vítimas, digamos, ex-maridos, né? Mulheres, geralmente, depois que encerram um casamento, né? Divórcio e tudo mais. E agentes de governos, que são ameaçados de alguma forma. Ele diz que os principais clientes dele são esses, cujo modelo de ameaça é muito grande. E neste livro, ele dá algumas estratégias que ele usou para esses clientes deles. Só que para você ficar invisível na internet, você precisa sair da internet. E são o que essas pessoas fazem. Mas, neste livro, ele dá algumas estratégias, ele traz algumas soluções para você se proteger ao máximo, sem abrir mão de tanto conforto ao navegar na internet. Inclusive, ele fez parceria, ele atuou ajudando a produzir a série Mr. Robot. Se você não conhece, é uma série muito boa, recomendo pra caramba. Então, aula 3, a gente vai falar sobre aplicações, vai falar sobre estratégias, tudo isso será focado na aula 3. Esta aula foi específica sobre definição de modelo de ameaça, sem isso você não conseguirá definir a melhor aplicação para você. Então é isso, agradeço a todos que estiveram aqui ao vivo, muito obrigado e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!